Olá, amados. Sou Ana Fernandes e hoje o assunto é progresso na espiritualidade. Mas antes, dá o seu like, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, dá aquela curtida, dá uma olhada no sininho aqui embaixo, dá uma olhada nas minhas redes sociais, @ana.espírita. Assim vocês me ajudam a trazer mais vídeo de reflexão para ajudar o seu dia a ser mais produtivo. Gratidão, amados. Bem, hoje o assunto é bem prático. Progresso na espiritualidade. Você que é médio, que quer entender a sua mediunidade, que quer compreender a sua mente, tudo tem que ter estudo, tudo tem que ter aprendizado. Muitas vezes as pessoas aprendem, né, com aulas práticas, né? E muitas vezes você aprende a trabalhar o seu espiritual trabalhando na prática. Quer dizer, fazendo o bem sem olhar a quem. Mas nem todo mundo gosta de servir ao outro, né? E outra que muitos têm medo, né? Medo do invisível, medo de saber como é o outro lado, né? Porque a maioria dos médios, muitos não vão à frente porque tem medo do desconhecido, medo de não entender, não saber o que fazer naquele momento X. E a vida é isso, amados. Quando você nasce com aquela certeza do que você veio fazer, é uma coisa, mas quando você não sabe, você vem para a Terra, aí você vem para uma família que às vezes você nem gosta muito daquela família e você se pergunta: o que é que eu estou fazendo com esse povo, né? Porque muitos médios são assim, estão no meio de uma família que eles não se reconhecem. E quando o médio olha para aquela família e diz: essas pessoas não têm nada a ver comigo, eu não sei o que eu estou fazendo ao lado desse povo, porque há controvérsias, você não tem o entendimento de entender a espiritualidade como ela é, e muitas vezes você entra em conflito consigo mesmo. Mas entenda, viver na Terra não é fácil, nem para as pessoas normais e nem para as pessoas que têm mediunidade. Todo mundo na Terra tem mediunidade, mas a mediunidade verdadeira que vem com você, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Porque ser médium é um dom de Deus. E muitas vezes a pessoa não entende o dom que tem. E muitas vezes a pessoa vai para o outro lado, né? Eu chamo o lado escuro da vida. Porque nós temos dois lados. O lado 1 da luz e o lado 2 da escuridão, que é o bem e o mal. Mas é você que escolhe aonde quer ficar. Muitas vezes você vai para o lado escuro por inocência, por não entender, por não compreender, e acha que aquela pessoa que está lá no lado escuro é do bem, e muitas vezes não é. E aí você se depara com um grande conflito espiritual. Então, amados, a vida em si, ela é muito boa, mas somos nós que temos que entender o que é bom para nós. É muito fácil você que está aí me vendo me criticar. É muito fácil. Você não vive o que eu vivo. Você não sabe o que eu sei. Você não entende o que eu sei. Então, não critique. O que acontece nas pessoas na Terra? Elas gostam de avaliar, de criticar,
sem conhecer, sem saber o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa passou. E não é assim, amados. Viver na terra é você ter o autoconhecimento da vida. Muitas vezes a pessoa não sabe ler, vem de uma pobreza extrema, mas tem uma cultura de inteligência, de magnetismo, de sabedoria, que uma pessoa que passa anos estudando não sei quantas faculdades, né, para ser alguém, para se reconhecer, aquela pessoa que nunca estudou, sabe muita coisa que aquela pessoa que foi estudar até fora, né, não sabe. Então, é aí que a gente se depara com a espiritualidade. Às vezes, mediunidade, espiritualidade, você não tem que saber muito. Você só tem que primeiro se reconhecer quem você é, o que você veio fazer. E é aí que tá. Nem toda vida você sabe o que fazer, porque você não entende muito a realidade dessa vida. Aí você vai se trabalhar numa casa espírita. Chega lá, você se depara com pessoas que não entendem muito de espiritualidade, mas estão lá, se achando entendedores da espiritualidade. Mas quando você já entende o que é espiritualidade, você começa a ver cada um e começa a entender o que é isso. Mas a gente se cala, a gente só observa, porque se você não entende o que o outro fala, a melhor coisa o que é? Calar-se. Porque aqueles que falam demais não sabem muito. Pensam que sabem, mas não sabem. Então, quando eu falo o progresso da espiritualidade, é muito extenso. A pessoa ter uma mediunidade é você entender que ela, em primeiro de tudo, ela não é louca. Ela não tem deficiência mental. Ela tem um dom que nem todo mundo entende. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela não consegue se afirmar na espiritualidade. É como se ela fosse bloqueada. Ela tenta, mas não consegue chegar aos finalmente. Então, o que eu vejo nela? Uma dificuldade muito grande, porque ela mesma não se entende. E quando ela está em crise, que não é crise, no meu ver, ela só tem que trabalhar a mediunidade dela e se entender o que ela representa na Terra. E ela não se automutilar por isso, né? Porque às vezes a pessoa se mutila, se critica. Porque eu sou assim, é porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Muitas vezes é internada em hospitais mentais, porque a família acha que tá louca e não está. Às vezes a pessoa fala coisa com coisa. Nem todo mundo tem a sabedoria de entender o que é mediunidade. Tem muita gente nos templos das casas espíritas, cadeira cativa, 10, 20, 30 anos lá. Aí se acha já o conhecedor da espiritualidade. Mas quando vem algo sério, quando vem alguém numa situação difícil, ninguém consegue resolver. Por quê? Porque o ego falou mais do que a tua mediunidade, do que a tua espiritualidade. E viver numa casa espiritual não é isso. É você entender
a tolerância, a humildade e, acima de tudo, a caridade. Porque a caridade é isso. É você entender quando o outro chega em situação difícil, não fazer dele um louco, fazer dele uma pessoa merecedora de paz, de uma palavra de conforto. Às vezes, um espírito que está ali com aquela pessoa, você não sabe a origem. Muitos têm medo, muitos não querem tocar, muitos não querem nem falar, querem distância, porque tem medo, não sabe o que pode vir. Poxa, tu tá dentro de uma casa espírita e aí tu tem medo. O que tu tá fazendo lá? Porque eu acho assim, se você tá numa casa espírita para trabalhar as tuas energias, primeiro tu tem que saber o que tu tá fazendo. Casa espírita não é para fazer amizade, não é para arranjar namorado, não é para arranjar casamento. Casa espírita é para você trabalhar o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual, para que teu físico esteja pleno, para você poder ajudar o outro. É isso que a gente tem que ter na mente, que a gente tem que estar bem para cuidar do outro, porque tá numa casa espírita é para isso. Muitas vezes você está numa casa espírita trabalhando com amor, trabalhando com toda satisfação, fazendo aquele trabalho com responsabilidade e amor. Aí os mestres da casa estão lá, só fazendo fofoca no teu nome, te criticando quando tu passa, né? Apontando o dedo. E é isso que chateia, sabe? Eu acho que com o tempo que nós estamos, na era que nós estamos, a gente tem que entender, se tu tá numa casa espírita para trabalhar, tu tá lá para trabalhar as tuas energias. Tu não tá lá para ter um padrão de amigos, né? Para se reunir depois do trabalho. Não. Ao contrário, quando você está trabalhando numa casa espírita, terminou os trabalhos, vá para casa. Porque você tem que cuidar de si, cuidar de você. E não tá charlando por aí. Eu sei que a gente tem que se divertir. Mas quando a gente tem consciência daquilo que a gente é, a gente tem que entender. Se eu for sair para me divertir, eu não vou trabalhar. Eu fico em casa. Se eu for trabalhar, eu não vou me divertir. Eu vou para casa descansar. É isso que um médium tem que fazer. A gente tem que saber entender a realidade da espiritualidade. Mas muita gente não entende. Muitas vezes as pessoas fazem as casas espíritas de um lugar para se fazer amizades. E não é isso, amados. Ao contrário. Dentro de uma casa espírita, tu tem mais inimigos do que amigos. Então, cada um tem que ficar neutro. Cada um tem que se cumprimentar. Tem que ser colegas numa boa. Mas sem muito entrosamento. Cada um no seu quadrado. Porque assim a vida é melhor. E o progresso tá na tua mente. O progresso da espiritualidade, tá? Você entender o outro dentro daquela casa que vocês estão trabalhando, todo mundo em grupo, trabalhando no coletivo. Porque uma casa espírita abrange muita gente necessitando de uma palavra, de um sorriso, de um passe. E às vezes as pessoas não entendem. Eu poderia falar muita coisa, mas o tempo é curto e também não vale a pena se estender. Mas o progresso da espiritualidade, ele é extenso, é complicado.
Falar em religião é complicado, falar de doutrina é complicado, porque sempre tem um que sabe mais e vai criticar aquele que está falando. Eu só falo aquilo que eu sei, que eu presenciei e que eu vivi. Eu jamais chegarei aqui para falar uma coisa que eu não sei. Não é do meu feitio. Eu tenho muita responsabilidade com a minha mediunidade e também eu tenho muita personalidade para entender esse mundo e essa vida como ela é. A forma que eu vejo não é a mesma coisa que você vê. Então, amados, que cada um tenha o seu progresso espiritual dentro de si, porque viver na terra é isso. Às vezes eu não me estendo muito a falar muito de espiritualidade, porque você sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para falar. Torno a falar de novo. Eu só venho aqui falar algo que eu sei, que eu vivenciei, entendeu? E que eu vi com os meus olhos. Eu não tenho interesse nenhum de falar uma coisa que eu não sei. Primeiro, a minha espiritualidade não gosta de mentira. Ah, se eu tenho dificuldade na vida? Tem. Não é só eu, não, é todo mundo, né? E se eu fosse falar das minhas dificuldades aqui, meu Deus. Então, cada um sabe o que vive, cada um sabe sobreviver a este mundo. Então, amados, gratidão por esse momento, né? Porque falar de espiritualidade é maravilhoso. E quando eu falo, eu não estou aqui desfazendo de ninguém. Eu só estou falando o que eu vejo que as pessoas não entendem a espiritualidade. Eu não gosto de estar questionando muito ninguém. Eu sou muito na minha. Eu primeiro observo, depois eu tiro minhas conclusões. Já tem pessoas que não. Vê a pessoa a primeira vez, não conhece, não sabe o que ela viveu, não sabe o que ela passou, aí vai criticar. É errado? É, mas é o mundo. Então, que todos tenham o seu progresso dentro de si, porque a vida é isso, amados. A vida é você ter o progresso na sua mente e, acima de tudo, no seu coração. Gratidão, amados.